Tá bom. Assim eu fico mais perto de vocês. É bom poder encontrá-los hoje à noite, quinta-feira. Essa semana passou tão rápido que quase não deu nem para ver, né? Amanhã à noite, então, nós teremos aqui, nesse mesmo local, nossa reunião, e nós teremos uma festa batismal. Não é isso, Pastor Valente? Confirmada? Então amanhã teremos uma festa batismal aqui, neste local. E no sábado, a nossa reunião será lá na casa da pedra. Na casa da pedra. Então vai ser lá onde nós nos reunimos no sábado passado. Nós teremos então a nossa reunião no próximo sábado, concluindo a nossa programação, essa semana especial que tivemos aqui tratando sobre profecias bíblicas. Ontem nós falamos sobre um dos assuntos assim, talvez mais centrais e mais complexos dos tempos nos quais nós vivemos. Ontem nós vimos que existe um sistema religioso falso que tem conduzido as pessoas por um caminho de engano, de sedução, levando-as a se afastarem dos princípios maiores estabelecidos por Deus em duas placas de pedras que nós chamamos de os 10 mandamentos. Nós fizemos ontem à noite um exercício aqui e nós transformamos os 10 mandamentos em 10 palavras, porque cada mandamento, na verdade, Deus está ensinando um princípio para os seres humanos. É algo que Deus quer que você faça. Mas algumas pessoas, ao se depararem com os 10 mandamentos, podem dizer assim: pastor, esses 10 mandamentos são muito negativos, e não faz isso, não faz aquilo outro, e não, e não, e não, e não. Deus só fica falando não. Preste atenção. Os nãos que Deus coloca nos 10 mandamentos são nãos de proteção. Quando Deus fala para você, filho, não, é porque Ele está querendo poupar-lhe de algumas situações, de alguns desgastes, de sofrimentos. Por isso Ele diz não. É mais ou menos assim. Digamos que o sonho da sua vida seja passar a mão na juba de um leão. Não sei, alguém tem esse sonho na vida? Ninguém tem esse sonho aqui? Ah, tem. Eu sabia, sempre tem. Sempre tem alguém. Às vezes não tem muitos, mas alguém tem. Que gostaria de passar a mão na juba do leão, fazer um carinho no leão. E digamos que você vá até o zoológico para realizar o sonho de passar a mão na juba do leão. Ver se o pelo dele é sedoso, macio. E de quebra, colocar a mão no nariz do leão para ver se o nariz dele é gelado. Não, esse não é o sonho, o sonho é só a juba. Então você sai daqui e vai para o zoológico. Eu não conheço o zoológico daqui, mas faz de conta que é o meu zoológico aqui, tá? E você chega lá no zoológico e lá está a jaula do leão. Animal bonito, imponente. E você respira fundo e fala assim: hoje eu vou realizar o meu sonho, que é passar a mão na juba do leão. Só que entre você e a jaula tem uma placa. E essa placa diz exatamente isso: não coloque a mão, não toque. Veja, mas não toque. E quando você se depara com aquela placa, você fala assim: que administrador do zoológico mau, que homem insensível, que homem cruel de coração, só ele quer ficar perto do leão. É o sonho da minha vida, passar a mão na juba do leão, e eu venho longe, chego aqui, agora essa placa dizendo não coloca a mão, eu não quero saber dessa placa, e chuta a placa, tira essa placa daqui, e arranca a placa. Agora, entre você e o leão, nenhuma placa mais dizendo não coloque a mão. E já que não tem lei agora,
já não tem, mas não coloque a mão, você calmamente introduz a sua ex-mão dentro da jaula do leão, né? Um dia foi sua mão. Não há garantias de que ela vai voltar a ser sua mão. Mas você coloca a mão lá dentro e o risco é seu. É exatamente essa a relação entre nós seres humanos e a lei de Deus. Deus está dizendo, não, se você avança, é como colocar a mão na jaula do leão. Os princípios que Deus coloca nos 10 mandamentos são princípios de vida, de felicidade. Não se concentre no não, se concentre naquilo que Deus quer que você faça. Nenhum ser humano é verdadeiramente feliz longe de Deus. Nenhum. Existe em cada pessoa aquilo que eu gosto de chamar de o espaço do Criador. Esse espaço do Criador é algo que todo mundo tem, todo mundo sabe que tem, é aquele senso de que está faltando alguma coisa. Isso é o espaço do Criador. Deus, que fez o ser humano, deixou esse espaço em cada um de nós. E esse espaço deve ser preenchido por Ele. O grande problema é que algumas pessoas querem preencher esse espaço com noites, com prazeres, com comprimidos, com garrafas, com filosofias, seja o que for. E depois descobre que o espaço, o vazio, continua lá. O ser humano foi criado por Deus. E ele só será verdadeiramente feliz de volta nas mãos daquele que o criou. Eu não tenho medo de generalizar nesse ponto. Ninguém é feliz longe de Deus. Acha que é, pensa que é, mas não é feliz. Felicidade só tem aqueles que voltam para as mãos daquele que nos criou, que preenche esse vazio. E diante dessa entrega, Deus te dá diretrizes de caminho. Como Deus quer que você viva. Lembre-se, há um sistema religioso que tem levado pessoas ao engano. Isso foi o que vimos ontem, Apocalipse 17, a grande meretriz. E o grande problema nesse sistema religioso, nesse emaranhado religioso do qual nós estamos vivendo, é que religião, igreja, Deus, tem se adaptado e moldado por aí para atender às conveniências dos seres humanos. E não seres humanos que procuram se moldar para viver de acordo com aquilo que Deus colocou como o melhor para os seres humanos. Deixa eu lhe explicar o que eu quero dizer com isso. Há um tempo atrás, eu estava voltando para casa, numa viagem de carro, e eu liguei o rádio do carro, porque estava com sono, e tentei achar alguma coisa para ouvir, para não dormir dirigindo. E achei uma rádio comunitária, na verdade é rádio pirata mesmo. E achei uma rádio pirata, que era apresentado um programa por um pastor que eu achava que era o dono da rádio, era dele a rádio. Ele montou uma rádio pirata lá e estava fazendo o que não devia fazer, pregando lá com coisa ilegal, mas estava ele lá pregando. E eu, no carro, ouvindo a pregação. Ele estava falando algumas coisas, e eu fiquei entretido ali, prestando atenção no que ele dizia. De repente ele parou de falar, e ele falou assim, eu vou dar um número de telefone agora, quem quiser ligar, pode entrar ao vivo que eu vou responder qualquer pergunta. Aí ele deu um número de telefone, e alguém ligou, rápido. Eu achei que era só eu que estava ouvindo a rádio, mas tinha mais alguém ouvindo, né? Porque tinha outra pessoa que ligou assim, já ligou rápido.
E ele atendeu e a pessoa falou assim, o nome é fulano de tal, e eles começaram a conversar. E ele falou assim, irmã, qual que é a sua pergunta? Aí eu falei assim, olha pastor, eu vou na igreja tal. Ele falou o nome da igreja. Uma igreja desses ministérios que alguns pastores abrem por si só. E lá, pastor, nessa minha igreja, o pastor disse que mulher não pode cortar o cabelo. Pastor, o meu cabelo já está comprido demais, já está grande, está pesado, está me dando um trabalhão. Pastor, pode ou não pode cortar cabelo? Essa é a pergunta dela. Agora, o legal é a resposta. E aí vocês vão entender onde é que eu quero chegar. E o problema não é nem o cabelo. Esqueça o cabelo. Preocupe com a resposta dele. Ele diz assim, irmã, é o seguinte, Deus criou igrejas diferentes para atender as pessoas diferentes. Irmã, se a senhora quer cortar o cabelo e vai numa igreja que o pastor fala que não pode cortar o cabelo, vá para uma igreja que pode cortar o cabelo. Entendeu? Aí ela agradeceu. Pastor, obrigado, o senhor tirou um peso do meu ombro. Irmã, imagina. Nós temos que entender, porque há muitas pessoas que estão pregando coisas aí, ensinando para as pessoas esse peso todo. Deus, então, deixou várias igrejas no mundo para você escolher aquela que é melhor para você. Escolha aquela que melhor se adapta à sua vida. E aí, na hora, eu queria ligar para o pastor também. Só que eu não lembrava o número que ele tinha dado, né? Porque eu não tinha anotado. E eu falei, será que ele vai dar o número? Vai dar o número? Só que aí, como a rádio era pirata, era fraca, eu estava na estrada, não ia parar para ficar naquela, dando muita corda para aquela história, tinha que voltar com sono na estrada. Se bem que nessa hora eu já tinha perdido um pouco do sono. E eu saí da zona de alcance da rádio, e eu fiquei com aquela resposta do pastor. Escolha uma igreja que você mais gosta. Ai, que bonitinho, não é? O que me passa na mente é que religião agora, você escolhe como se compra arroz. Não, assim, você vai comprar arroz. Você sai de casa com uma missão para comprar arroz. E vai no mercado. E quando você chega lá no mercado, sua missão é comprar arroz. E lá tem tipos diferentes de arroz. Tem arroz menor, arroz maior, arroz mais durinho, arroz mais mole, arroz quebrado. Qual mais tem? Tem os tipos de arroz aí, tem arroz de Marrocos, tem arroz que vem da América do Sul, tem arroz de tudo quanto é lugar. Tem esses tipos diferentes de arroz. E que arroz que você compra? É o que você mais gosta. O que mais lhe agrada. Se você for do meu time, o mais barato. Não é assim, você olha assim, qual que é o mais barato? Esse aqui. E você compra o arroz. E leva o arroz. Agora vejam. E religião, é assim que a gente escolhe? Você sai na rua com um carrinho de compras e hoje eu vou escolher uma igreja para eu seguir. E sai andando, vou olha essa igreja aqui, essa aqui eu não gosto não. Essa aqui não gosto. Essa aqui pode ser, não sei, eu vou pensar melhor nessa daqui. E você vai andando no mercado das igrejas por aí, até que você olha e vai falar assim, essa aqui é legal. Aí, não pede quase nada. É tranquilo. Meu nível de comprometimento é baixo. Essa aqui está boa para mim. Vestiu bem. Encaixou bem em mim o paletó. Então, se encaixou bem o paletó, é aqui que eu vou seguir. Não há preocupação no que se ensina, no conteúdo que é passado, mas apenas uma religião de conveniência. Veja bem, o que temos visto aqui nas últimas noites, temos estudado aqui o Apocalipse, temos estudado doutrina pesada aqui todo dia, estamos cavando fundo a Bíblia, é para mostrar que Deus tem um ensino sólido, mensagens claras, e nesse processo
eu é que tenho que me adaptar a Deus, e não Deus se adapta a mim. Não sou eu que coloco as minhas exigências, Senhor, eu posso lhe seguir, mas é desse jeito aqui, é assim, é assim, é assim, isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço, esses 10 mandamentos é muito difícil, eu vou ficar com 6, porque na escola com 6 passa, na média da matemática divina, com 6 mandamentos eu estou bem, já estou mais da metade. Então eu vou ficar com 6, esse mandamento aqui é ruim, aquele ali eu não gosto, esse aqui não vou com a cara, aquele ali eu acho difícil, então eu tiro 4, fico com 6 e eu estou bem. E eu me aproximo de Deus agora, dizendo para Ele como é que eu tenho que viver, e Ele que se adapte a mim. Esse é o grande problema. Porque nós estamos tirando o foco de Deus e colocando o foco em nós mesmos. E o foco bíblico é que nós nos aproximemos de Deus. E nessa aproximação com Deus, nós começamos a entender qual é o caminho que Ele tem para a minha vida. É muita pretensão minha, humana, falho como sou, limitado como todos nós aqui somos, querer dizer para Deus o que é que Ele tem que fazer ou como Ele tem que fazer. De que jeito tem que ser? Senhor, esses seus mandamentos aí são muito difíceis, vamos mudar tudo aqui, vamos fazer um negócio mais fácil. Vamos melhorar para as pessoas, nós estamos no século 21, a vida é difícil, as realidades são outras, vamos fazer uma mudança, uma maquiada na lei para dar uma outra cara nela. Esse é o grande perigo, esse é o grande problema. O foco é Deus e não eu. Eu me adapto a Deus, porque Ele sabe o que é melhor. Ele conhece o caminho. Ele sabe por onde eu devo pisar. Por isso que Ele coloca princípios de vida, para que vivamos e sejamos felizes. Diante disso, amigo, amiga, irmão, irmã, essa é uma decisão que só você pode fazer. Ninguém pode decidir seguir Jesus por você. Sua esposa não pode, seu marido não pode, seus filhos não podem, seus pais não podem, ninguém pode, nem o pastor da igreja pode, ninguém. É você que tem que decidir. É você que tem que escolher. É dizer, Senhor, qual é o teu caminho? Senhor, por onde eu devo andar? Onde eu devo pisar? E Deus vai mostrando isso para você. Se você tirar qualquer mandamento de Deus, você tira todos os outros mandamentos. Se você dizer que um dos princípios dos 10 já não é mais importante, os outros também já não são mais importantes. Porque a lei de Deus é uma só, dividida em 10 princípios. Portanto, é preciso continuar estudando a Bíblia, entendendo mais do amor de Deus, para que essas grandes verdades se revelem e estejamos seguros naquilo que Deus tem para nós. Vamos ao texto de hoje à noite. Hoje vamos a Apocalipse capítulo 12. Este é um outro capítulo muito profético, recheado de símbolos. E entender esses símbolos aqui nos ajuda a compreender algumas coisas importantes. Primeiro, antes de lermos Apocalipse 12, deixa eu lhe dizer uma coisa só. Deus fundou sua igreja nesse mundo, no jardim do Éden. Não houve um dia sequer na história desse mundo que a igreja de Deus não existisse nesse mundo. Entenderam o que eu estou falando para vocês? A igreja de Deus sempre existiu. Sempre, em todos os momentos. Quando Deus criou o mundo, Adão, Eva, a Bíblia diz que ele vinha ao encontro dos seres humanos pela viração do dia. Aquela era uma reunião da igreja de Deus, com Adão e Eva. Eles foram os primeiros líderes da igreja. Outros lideraram esta igreja. Houve, na verdade, no passado, alguns momentos que a igreja quase terminou. Por exemplo, na época de Noé, o mundo se corrompeu. As pessoas não queriam mais ouvir a voz de Deus, não queriam ouvir a palavra de Deus. E Deus salvou quem? A igreja dele. E quem era a igreja dele? Noé, a esposa
os 3 filhos e as 3 noras. Essa era a igreja. De milhares de pessoas que existiam, só se salvaram 8. Essa era a igreja de Deus, que continuou existindo com Noé, que persistiu com ele. Essa igreja foi liderada por Abraão. Essa igreja foi liderada por Moisés, foi liderada por Josué. Essa igreja foi liderada por reis em Israel. Essa igreja sempre existiu. Deus sempre teve o seu povo. E aqui Apocalipse 12 está a confirmação disso. Vamos à leitura do verso 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher. Mais uma vez, nós nos deparamos com símbolos do Apocalipse que precisam ser interpretados. Ontem nós já falamos um pouquinho sobre o símbolo da mulher. E qual é o símbolo da mulher? Igreja. E por que a igreja? Porque nós gostamos que mulher seja igreja? Não, por quê? Porque Deus falou. Porque é Ele quem decifra os símbolos. Mulher é igreja porque Deus fez essa referência. Deus é quem codificou e Deus quem interpretou. E como é que nós chegamos à conclusão de que mulher é igreja? Lá em Gênesis, quando Adão e Eva foram pecadores, tornaram pecadores, foram confrontados por Deus. Deus então faz uma profecia, dizendo assim: serpente, você será inimiga da mulher. Não é que o diabo seria inimigo das mulheres, ou que as mulheres seriam inimigas das serpentes. Ali era uma profecia muito maior. Deus teria o seu povo, e esse povo de Deus seria inimigo da serpente, e a serpente seria inimigo do povo de Deus. O diabo tomou conta do mundo, mas Deus tem o seu povo no meio do mundo tomado pelo diabo. Deus tem aqueles que não são do diabo. Deus tem aqueles que são inimigos do diabo, que não andam na vontade do diabo, que não cedem às tentações do diabo, que não se entregam às paixões que o diabo coloca no cardápio dele de variedades para que as pessoas se percam. Mulher é um símbolo da igreja. Ontem vimos uma mulher que tornou-se prostituta. Isso quer dizer que há uma igreja que não é a igreja de Deus. É uma igreja que não é noiva do Senhor, mas ela prostituiu-se, entregou-se a outras paixões, abandonou a verdade bíblica, abandonou o mandamento do Senhor, abandonou a palavra de Deus, e está vivendo agora de tradições, pensamentos e outras coisas mais. Mas aqui, o símbolo que nós estamos vendo em Apocalipse 12 é a igreja de Deus, é o povo de Deus, a igreja que se mantém fiel à palavra de Deus, que não se corrompeu. Diz o texto: essa mulher, a igreja de Deus, o povo de Deus, está vestida do sol. E o que é ser vestida do sol? O que significa isso? Que roupa é essa? Vestida do sol. Há aqui um outro símbolo e que precisa ser interpretado. Se você for no Salmo 84, verso 11, você vai entender que esse sol que envolve a mulher, na verdade representa a justiça. E justiça aqui não é esse conceito que nós temos de certo, errado, pode, não pode, julgamento, de condenação. Mas justiça aqui é no sentido de ser justa, de estar justificada. Essa igreja vem com a justiça sobre si, é uma igreja justa. E com a lua debaixo dos pés. E o que é isso? Sol, vestida do sol, brilhando, resplandecente. E debaixo a lua. E o que é lua? Hebreus capítulo 9, versos 9 a 12, nos ajuda a entender isso aqui. A lua, ela é um satélite que brilha.
mas não brilha porque nela tem a luz. Hebreus capítulo 9, versos de 9 a 12. A lua, ela tem em sua superfície uma substância química chamada basalto, e o basalto reflete a luz do sol. A lua não tem luz própria. A luz da lua é o reflexo da luz do sol. Hebreus 9 diz que esta lua representa a Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia é quem reflete a luz de Cristo para nós. A Bíblia é que mostra a direção. Não que a Bíblia tenha luz em si mesma. Ela não tem luz em si mesma. Mas a luz dela vem de Cristo. Então, esta igreja, ela está com a justiça de Cristo envolvida e na sua base está a Bíblia, a palavra de Deus. É um costume, quando nós construímos igrejas, de fazermos uma cerimônia chamada lançamento da pedra fundamental. E o que é a pedra fundamental? Geralmente fazemos uma caixa no chão, de cimento, e dentro dessa caixa colocamos o quê? A Bíblia. Algumas igrejas, no seu projeto, colocam essa caixa exatamente embaixo onde vai ficar o púlpito. Bem embaixo. Lá embaixo. Depois tampa, a caixa fica lá embaixo. É a base. É a Bíblia debaixo da igreja. Reafirmando que a igreja tem o compromisso de estar sobre a palavra de Deus. Não é sobre a palavra de homens, não é sobre a palavra de pessoas, mas a palavra do Senhor. E esta igreja verdadeira que aparece em Apocalipse 12, ela tem a Bíblia debaixo dos pés. A base dela é a Bíblia, é a palavra de Deus. É a vontade do Senhor. Não é esse sistema de religião, faz o que você quiser, procura a igreja que é melhor para você. Não, é a palavra de Deus. O que é que Deus diz? O que é que Deus quer? O que é que Ele fala? Essa é a pergunta mais importante. Deixa eu continuar aqui. E uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Há uma numerologia na Bíblia. Os números têm significados. Por exemplo, o número 4 significa o quê? Dentro da profecia bíblica, universalidade. Norte, sul, leste, oeste. Os 4 pontos cardeais. O número 6. O que significa o número 6? É o número de homem. O número de rebelião. Lá em Apocalipse capítulo 13, verso 18, aparece o número 666. 3 vezes o número 6. 666. E o número 7? Perfeição. E o número 12? Tem a ver com os 12 discípulos, 12 apóstolos, as 12 tribos de Israel. Povo de Deus. Quando essa mulher tem uma coroa, coroa significa vitória, vencedores. Ela tem dentro dela, esta mulher, o povo de Deus, os vitoriosos, os vencedores. Os que vencem são aqueles que fazem parte da igreja verdadeira. Essa igreja que está vestida do sol e a Bíblia debaixo dos pés. Continua dizendo o verso 2. Que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Agora parece que complicou um pouco mais essa figura. Vejam, lá está a igreja verdadeira, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo do pé, uma coroa com 12 estrelas na cabeça, e ela está grávida, prestes a nascer o bebê. O que significa isso? O que representa essa gravidez? Quem é esse bebê que vai nascer? E por que é Jesus? Porque aqui, Apocalipse 12, é o cumprimento de Gênesis 3,15. Quando Deus fala que mulher significa igreja, ele diz assim: serpente, você será inimiga da mulher, da igreja. E igreja, você será inimiga da serpente. A serpente vai lhe ferir o calcanhar. Está em Gênesis 3,15.
Mas o teu descendente é uma outra palavra para o seu filho. O seu filho lhe ferirá a cabeça. É assim que se mata serpente, na cabeça. Eu não sou especialista em defesa com cobra, mas se você encontrar uma serpente, não bata no meio dela, porque ela pega você. Cobra, serpente tem que ser na cabeça. E é isso que Deus fala. A serpente vai ser esmagada, vai ter a cabeça esmagada. Ela vai ser vencida, ela vai ser aniquilada pelo descendente da mulher. Aquele que vem para salvar a igreja. Aquele que vem para destruir o diabo, para que essa igreja não seja mais atormentada por ele, que fica ferindo o calcanhar. O que nós estamos vendo aqui, esta imagem simbólica de Apocalipse 12, está prefigurando o nascimento do Messias. Jesus está prestes a nascer. Ele vem para libertar o povo de Deus, para dar salvação, para pagar o preço do pecado meu e seu. É isso que está acontecendo aqui. Mas não vai ser fácil isso. Veja o que continua dizendo aqui. Verso 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças. As 7 cabeças, lá em Apocalipse 17:9, diz que são 7 montes. 10 chifres, lá em Daniel capítulo 7, versos 24 e 25, fala desses 10 chifres que representam os 10 reinos do qual se dividiu o Império Romano em 168. São dados históricos. E nas cabeças, 7 diademas. A sua cabeça arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz. Quem é esse dragão? É o Satanás, é o coisa ruim, é o diabo. E o coisa ruim saiu do céu com 1/3 dos anjos, foi expulso de lá. E agora, a cena bíblica diz que a mulher estava lá para dar à luz, em volta do sol, com a lua debaixo dos pés, e o coisa ruim, o diabo, o Satanás, ficou na frente dela. Diz a Bíblia agora: a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Por que o dragão queria destruir o filho assim que ele nascesse? Exatamente, porque ele sabia da profecia, ele conhecia a profecia, e sabia que aquele filho, aquele bebê, quando crescesse, ele seria o salvador da igreja, e esmagaria a cabeça da serpente. Então, a estratégia foi destruir o bebê assim que ele nascesse. E não foi isso que aconteceu quando o Senhor Jesus nasceu? O Herodes ficou lá indignado, que foi enganado, porque queria saber o que tinha acontecido, e ele fez um decreto. E qual era o decreto? Todas as crianças de 2 anos para baixo seriam mortas. E quem é que estava no meio dessas crianças? Jesus. Quem é que estava por trás do Herodes nesse decreto? O próprio dragão, o diabo. O Satanás estava arrumando tudo para destruir o bebê. E o Senhor Jesus só não foi assassinado porque um anjo apareceu em sonho para José e falou assim: José, pega a Maria, pega o menino e foge. Porque Herodes está procurando e vai matar. Fujam. Se José não fosse advertido por sonho, o dragão teria matado Jesus. Um bebê não tinha cumprido sua missão, não tinha esmagado a cabeça da serpente. Por isso que o diabo se deteve na frente da mulher, para frustrar a missão de Jesus. Porque se Jesus morresse, ou se Jesus pecasse, não haveria salvação para o ser humano.
estariam os seres humanos todos perdidos. E ele estaria com o seu plano, sua estratégia vencedora. Essa é a cena. Mas vejam, a Bíblia continua descrevendo. Verso 5: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Aí diz a Bíblia assim: e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. O tempo aqui não está sendo contado, porque do nascimento de Jesus até ele ser arrebatado no céu para o trono, passaram-se 33 anos e meio. Aqui na Bíblia é uma descrição rápida. Quando diz que Jesus foi para o trono de Deus, significa que ele cumpriu a missão. Ele voltou para Deus, sentou no trono de Deus. Trono da vitória, dos vencedores, dos ganhadores. O Senhor Jesus cumpriu a sua missão. E falamos sobre essa missão durante essa semana. Entendemos lá Apocalipse 4, Apocalipse 5, a imagem do Deus sentado no trono, com um livro nas mãos, 7 selos, e pergunta: quem pode abrir? E Jesus vem como aquele que pode abrir, porque ele venceu. Ele voltou para o céu como vitorioso. A morte de Cristo é a minha morte e a sua morte. Diz a Bíblia, verso 6: depois que Jesus cumpriu sua missão, a mulher, porém, fugiu para o deserto. A igreja verdadeira de Deus, que sempre existiu, desde a criação do mundo, num determinado momento da história, depois de ter sido vitoriosa, depois de ter sido resgatada por Jesus, depois de seguir as palavras do Senhor Jesus, chegaria num tempo onde ela deveria fugir para o deserto. A igreja que sempre existiu, agora existiria de uma outra forma, no deserto, espalhada. Quando Jesus abre os selos, em Apocalipse 6, daquele livro selado com 7 selos, os 4 primeiros selos falam de cavalos e cavaleiros, que representam períodos históricos da igreja. O primeiro cavalo que aparece é um cavalo branco. E esse cavalo branco representa pureza. Era a igreja pura, que pregava a verdade de Deus tal qual recebeu do Senhor. Era o ensino completo, pleno. O segundo cavalo é um cavalo vermelho. Esse segundo período foi um período de morte, por isso vermelho. O sangue daqueles que eram fiéis. Os pagãos passaram a perseguir os cristãos. Foi nessa época desse cavalo que o Coliseu Romano foi construído, onde os cristãos eram palco de assassinatos cruéis. Tudo feito pelos pagãos. Mas há um problema, há uma inversão, que é o terceiro cavalo, o cavalo preto que aparece. Esse terceiro cavalo representa um período triste. O imperador chamava-se Constantino. Vejam só, os pagãos perseguiam os cristãos. O imperador era pagão e comandava a perseguição aos cristãos. Mas numa noite, Constantino sonhou com uma cruz. E embaixo da cruz ele viu escrito assim, in hoc signos vinces, que significa, sob esse sinal vencerás. E Constantino, que dormiu pagão, acordou cristão. Exatamente isso. Agora vejam o que acontece nessa fase. Os cristãos eram perseguidos, fugiam. Agora o imperador virou cristão. O que acontece? Os cristãos, que estavam todos amedrontados, perderam o medo e começaram a afrontar. E falaram assim, você me perseguia? Agora aguenta, porque o imperador está do meu lado. E foi exatamente isso que aconteceu. Porque os cristãos de perseguidos passaram a
perseguidores. E tudo o que fizeram com eles, eles faziam agora de volta com os pagãos. Em nome de Deus. De tanta repressão, agora devolve. Por isso um período terrível. O Constantino, que fez tudo isso aí, para tentar arrumar, ele cria um sistema religioso para conciliar. Já que pagão perseguia cristão e agora cristão perseguia pagão, por que não fazer uma igreja só? Vamos fazer uma igreja só. E no dia 7 de março de 321, ele promulga um primeiro decreto onde ele tenta conciliar para fazer uma igreja só. Ele diz assim: o Jesus dos cristãos no domingo dos pagãos. Tira o sábado dos cristãos e tira o sol dos pagãos. É Jesus no domingo. É um pouco de vocês e um pouco de vocês. Então, vamos estabelecer a paz. Depois desse período, algumas doutrinas falsas passaram a entrar dentro da igreja. Essa foi uma. O domingo no lugar do sábado. Outras vieram depois. E vem o quarto cavalo, que é o cavalo amarelo, que representa palidez da morte. O quarto cavalo foi quando cristãos deixaram de perseguir os pagãos deixaram de perseguir os cristãos e os cristãos passaram a perseguir os próprios cristãos, que não seguiam as doutrinas que foram impostas, colocadas nessa fusão entre paganismo e cristianismo. Você não está seguindo? Não. Perseguição. Morte. A Inquisição, nesse tempo, especificamente no ano 538, quando Justiniano decreta que o bispo de Roma era o supremo de todas as igrejas, para viver a verdade bíblica, a igreja do Senhor teve que se refugiar no deserto. Se espalhou. Se ela continuasse existindo no meio das civilizações, ela seria totalmente aniquilada e destruída. E para ser preservada a igreja, ela foi para o deserto. Volto a reafirmar a você: não houve um dia na história desse mundo que a igreja de Deus não existisse. Sempre existiu. Sempre. Em 538, ela vai para o deserto. Refugiada. Pessoas que não se dobraram às mentiras e aos enganos, mas decidiram viver a verdade. E quanto tempo essa igreja ficaria no deserto? Diz aqui o verso bíblico. Deus havia preparado o lugar para que nele a sustentem, no deserto, durante 1260 dias. 1260 dias não é um período ao redor de 4 anos. Porque há aqui um outro princípio da profecia, que não é aplicável a todas as profecias, mas nessas profecias onde existe essa redução nos símbolos, há também uma redução no tempo. O que é redução nos símbolos? A igreja de Deus foi reduzida na imagem de uma mulher. O diabo, o inimigo e os seus anjos reduzidos a um animal. Jesus reduzido a um bebê. A justiça reduzido a uma roupa. A Bíblia reduzido a debaixo dos pés. Uma base debaixo dos pés da mulher. Há uma redução. Todos os símbolos estão reduzidos. Então, quando os símbolos estão reduzidos, o tempo também está reduzido. 1260 dias é uma redução. Redução do quê? Segundo Números 14, 34, Ezequiel capítulo 4, versos 6 e 7, a redução é que um dia equivale a um ano. Então, essa igreja de Deus estaria refugiada no deserto por 1260 anos. E não é à toa, não é coincidência,
é providência. A igreja sai do deserto, ela pode voltar a existir exatamente 1260 anos depois do decreto de 538. No ano 1798, o auge da Revolução Francesa, quando Napoleão Bonaparte pega um dos seus generais chamado Berthier e manda que ele invada Roma e prenda o Papa Pio VI, que era um entrave para os seus sonhos de unificar a Europa sob um comando único dele como imperador. A derrota, vocês conhecem muito bem a história que vivem aqui, foi na Batalha de Waterloo, onde Napoleão tinha tudo para ganhar. Tudo, e perdeu. O próprio Napoleão, no dia que perdeu a batalha de Waterloo, disse assim: Deus é poderoso demais para mim. Foi por Deus que ele perdeu. O exército dele era mais forte, mais preparado, mais armado, mas por Deus ele perdeu. Esse é um assunto para Daniel capítulo 2. Nós estamos aqui em Apocalipse 12. O Papa saiu de Roma, preso, e foi para Paris, na França. E ficou preso num lugar chamado Bastilha. E lá morreu. Há até um livro muito conhecido que fala sobre a queda da Bastilha, essa prisão onde o Papa ficou. O período de perseguição intensa religiosa havia terminado. A igreja podia voltar do deserto. E a igreja volta do deserto depois de 1798 para restaurar as verdades que precisavam serem restauradas. A igreja volta do deserto, a mesma lá do Jardim do Éden, a mesma igreja, não mudou, é a mesma. Volta do deserto para trazer às pessoas de volta o conhecimento das verdades bíblicas que durante 1260 anos foram todas jogadas por terra. Que verdades bíblicas são essas? Por exemplo, a que falamos ontem à noite, a guarda dos 10 mandamentos. O mandamento esquecido. Essa igreja vem para falar sobre o julgamento de Deus. Um Deus que vai separar os salvos dos perdidos. Não é Deus quem determina quem é salvo e quem é perdido. Ser salvo ou estar perdido é uma decisão pessoal, nossa, sua. Mas Deus vem para esse julgamento, para separar esse povo. Esse povo volta do deserto para anunciar a breve vinda de Cristo à terra. Um compromisso com a verdade, com toda a verdade. Eu vou lhe dizer algo e você pode pensar assim: pastor, é muita pretensão dizer isso. Mas não é pretensão. E eu vou lhe explicar por que não é pretensão. Eu louvo a Deus porque nós estamos aqui hoje. Porque eu não tenho dúvidas de que essa é a igreja da profecia. Essa é a igreja do Jardim do Éden. É essa aqui. É a igreja que voltou do deserto para restaurar as verdades que foram jogadas por terra. E com que base você diz isso? Para tirar minha pretensão. A base com que eu digo isso é a base bíblica. Eu estou dizendo para você, leia a Bíblia, estude a Bíblia, compare os versos bíblicos, olha o grego, olha o hebraico, vá a fundo, pesquise. Há muito líder religioso falando assim: não lê a Bíblia não leia não, deixa que eu te explico. Não fique, não, deixa que eu falo para você como é que é. Eu estou dizendo exatamente o contrário. Leia a Bíblia, compare os versos bíblicos, ponha no microscópio essa igreja, analise, avalie, põe do lado da Bíblia. Eu não tenho dúvidas aqui do que eu estou falando. Está falando isso porque você é pastor dessa igreja. Não. Eu sou pastor dessa igreja por causa disso.
Porque eu fiz esse estudo, cheguei à conclusão que não tinha outro caminho e que eu não tinha outra coisa para fazer a não ser pastor. E isso é um outro capítulo. Mas não é porque eu sou pastor que eu falo isso. Eu falo isso porque isso foi que me motivou a ser pastor. A convicção de que a igreja volta para restaurar a verdade. Não tem para onde correr, não tem para onde fugir. Qualquer estudo sincero da Bíblia vai estampar diante dos seus olhos essa realidade. Qualquer estudo sincero. Abra o seu coração, leia o que está na Bíblia. E você vai chegar à mesma conclusão que mais de 17 milhões de pessoas já chegaram ao redor do mundo. A igreja que volta do deserto, depois de 1798. Começou despretensiosamente essa volta. Com um homem chamado Guilherme Miller, que ficou incomodado com o aprisionamento do Papa. E pensou assim, se está preso, se aconteceu isso, se enfraqueceu assim essa perseguição religiosa, alguma coisa a Bíblia tem que dizer sobre isso. E os estudos foram se aprofundando, e o movimento foi tomando corpo e forma. A igreja que restaura todas as verdades. Mas vejam, o caminho dessa igreja não é um caminho fácil. Olha o que diz a Bíblia. O inimigo continua tentando destruir. Veja o que diz o verso 15 do capítulo 12. Aqui como descreve depois a peleja no céu, a perseguição do dragão à mulher começa no verso 13. Olha o verso 15. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer que ela fosse arrebatada pelo rio. Ou seja, o plano do diabo era destruir a igreja de Deus. É destruir a igreja de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa, de coração a coração. Eu tenho uma sessão na revista Ministério lá na divisão sul-americana que eu escrevo todo mês que chama de coração a coração. O que vai ser de coração a coração? Igual da revista. De coração a coração. Por que ser adventista é tão difícil? Outras religiões é tão mais fácil. Por que ser adventista é tão difícil? De coração a coração eu estou falando. Porque contra o povo de Deus, o diabo lança um rio para afogar. Ele lança os seus dardos, suas melhores estratégias. Porque ele está irado, ele é inimigo da igreja de Deus. Não precisa ter medo, não. Olha o que diz o verso 16. A terra, porém, socorreu a mulher. E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. E aqui está a característica do povo de Deus. Os que guardam os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, e têm o testemunho de Jesus. Isso aqui está. As evidências claras. Essa igreja que restaura as verdades e restaura a vida das pessoas. Deixa eu lhe contar uma história. Uma daquelas histórias de arrepiar. Eu estava fazendo uma série de conferências num dos bairros mais perigosos de São Paulo. E numa noite, uma mulher chamada Eliana estava se arrumando para ir para a igreja. Ela estava frequentando aquela série. E o marido dela, um homem perigoso, já tinha ficado preso 8 anos, ladrão de carga, traficante de drogas, chegou para ela e falou assim, onde é que você vai? Vou para a igreja. Não vai. Não, eu vou. Não, você não vai. Eu estou falando para você, você não vai. Ela falou assim, não, eu vou. Não, você não vai. Ela falou assim, eu vou. A discussão ficou quente na casa deles. Porque ele não queria que ela fosse e ela queria ir. E sabe o que ela fez? Falou assim, eu vou. E ele falou assim, tá bom. Se você for, eu vou entrar naquela igreja e vou te matar lá dentro.
pode esperar. Ainda falou assim, você vai morrer igual Jesus. Eu te mato lá dentro da igreja. E ela foi para a igreja. E sabe o que ele fez? Pegou a arma, botou-se na cintura e foi atrás dela. Ele ficou alguns metros dela. Ela entrou na igreja. Ele passou na porta, olhou, montou o plano. Ia entrar, sacar a arma, atirar e sair. E ali, no lugar onde aquela igreja é, a lei é o seguinte: ninguém sabe, ninguém viu. Ele voltou, arma na cintura, veio, tinha uma jaqueta por cima, veio, entrou na igreja. Na hora que ele estava entrando na igreja, o pessoal da recepção abriu os braços, começou, boa noite, que bom que você está aqui. E vinha um, abraçava, vinha outro, abraçava, vinha, vem cá, como é que é seu nome, dá o seu nome aqui. E ele queria entrar, ele estava lá para fazer um assassinato. E ninguém sabia de nada, e começaram a recebê-lo com tanto amor. Para encurtar a história, alguns instantes depois, ele estava sentado dentro do salão com uma Bíblia na mão. E ele olhava para um lado, para o outro, pensando assim, o que eu estou fazendo aqui? A esposa, Eliana, estava sentada na frente, do lado direito, olhou para trás e viu o marido lá no fundo e pensou assim, hoje aqui vai terminar em desgraça. O Elias está aqui. Ela não sabia o que tinha acontecido. Ele achou que ele veio assim para tumultuar, para vir, não sabia o que queria fazer. Mas ele estava sentado lá porque ficou sem reação. Naquele dia, o programa começou. Os hinos cantados, a música, a palavra de Deus e a decisão. Deus alcançou o coração de Elias naquele dia. Primeiro dia. Foi tão forte, só para vocês terem uma ideia. Acabou o programa, ele falou assim, pastor, contou da sua história, contou o que ele está fazendo na igreja, ele quando tomou a decisão, a esposa o abraçou, eles choraram e me contou a história. Ele falou assim, pastor, eu quero a partir de hoje ter uma nova vida. E eu não quero nem voltar para casa com essa arma. E me deu a arma. A gente passa por cada uma que vocês não têm ideia. E eu o que fiz? Peguei a arma daqui. Eu não ia deixar ele voltar com aquela arma. Falei, me dá aqui a arma. Botei na minha pasta a arma. Falei, você vai ter uma nova vida. Orei com ele, falei, nós vamos te visitar, vamos acompanhar a sua decisão. Ele foi embora, liguei para um amigo meu, delegado de polícia. Falei, olha, aconteceu o seguinte, alguém aqui hoje à noite tomou uma decisão, o indivíduo era barra pesada, bandidão, perigoso, aceitou Jesus, quer mudar de vida e me deu a arma, o que eu faço? Ele falou assim, eu vou te dizer o que você vai fazer. Ele me deu os passos todos e falou assim, você vai com o telefone, se a polícia te parar, você me liga na hora, para eu explicar para eles o que está acontecendo. Mas você vai num rio e joga fora essa arma. E foi o que eu fiz, parei no rio Tietê, lá em São Paulo, joguei a arma lá, está lá a arma. Joguei lá de cima da ponte, joguei, nem parei o carro, joguei e fui embora. Foi embora, mas eu tinha que fazer isso. Mas como eu ia deixar ele voltar com aquela arma embora? Se ele queria uma nova vida, eu não podia deixar isso que acontecesse. Mesmo com o risco que eu corri levando aquela arma comigo. Ele começou a estudar a Bíblia. Mas amigos e amigas, não pense que foi tudo tão fácil. Chegou um dia, eu cheguei à casa dele, e ele falou assim, pastor, eu agradeço o senhor estar vindo aí na minha casa, mas não vai dar mais não. E eu falei, o que foi? Ele falou assim, não, pastor, não dá mais, obrigado por ter vindo até aqui, mas não tem como a gente continuar. Mas estudando a Bíblia, eu vou dar um tempo, e eu percebi que tinha alguma coisa errada. Fui falando. Falei, o que está acontecendo, Elias? E ele falou assim, pastor, eu tenho um pacto. Eu tenho um pacto com o diabo. Eu entreguei minha vida já, está aqui, ó, as palmas das mãos cortadas. Pastor, eu não posso.
Eu já fiz uma decisão um tempo atrás e minha vida já está destinada. Aí eu fui e falei assim, não, Elias, não está destinado não. O diabo usurpou, roubou seu coração. O coração é seu, você faz o que você quiser. Você tira da mão dele e põe na mão de Deus. Então eu falei assim, tem um texto na Bíblia que diz assim, ó, se Deus é por nós, quem? E quem é até o diabo? Nem o diabo é contra você, se Deus é por você. Não há força nesse universo que possa ser contra você, se Deus é por você. Se Deus está do seu lado. Mas pastor, o bruxo que me levou a fazer o pacto falou que eu não posso. Eu falei, você pode, Elias. Você refaz um pacto agora, faz um pacto com Deus. Você quebra o pacto com o diabo e faz um pacto com Deus. E fui falando, e fui insistindo. Ele, pastor, mas eu não posso, e pode, e oramos. E eu voltei à casa dele e fui várias vezes. Até que ele tomou a decisão, não, pastor, eu vou seguir Jesus. Essa é a minha decisão. Essa é a minha escolha. Aconteceram muitas coisas até o dia do seu batismo. Mas chegou o dia do batismo. E na hora que o Elias foi ser batizado, veja aqui o batismo dele. Apaga a luz? Aí. O volume? Não, está sem volume. Para um batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para o seu nome ser escrito no livro da vida, eu, como ministro do Evangelho, te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A partir daí a gente não precisa ver, porque é o show que o diabo faz. Na hora do batismo, no momento que ele ia ser batizado, o diabo veio para reivindicar uma vida que era dele. Mas essa igreja que restaura as verdades, também restaura vidas. A igreja começou a orar naquele momento. Nós, pastor, espera um pouquinho. E a igreja começou a orar naquele momento. O inimigo veio para tentar segurar, mas ele ia perder. Ele tinha que perder. Deus seria vitorioso e vencedor. Alguns minutos depois, o diabo já tinha lhe deixado. E então, chegou o momento que o Elias foi batizado. Pode colocar o segundo vídeo. Te batizamos em nome de nós, pastor Lorival e eu, como ministro do Evangelho. Te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Esse foi um alívio para a igreja na hora. Uma vida que foi entregue ao Senhor. Depois do momento de tensão, de ameaças, de gritos, de morte, o Elias nasceu para uma nova vida. Foi o começo de uma nova vida. Uma igreja que restaura vidas. Restaura vidas para que vivam a verdade. Essa história é longa. Tem tantas coisas que aconteceram depois. Vou te contar só mais uma. Um desdobramento dessa história. Eu fui fazer uma série, algumas semanas depois, numa igreja que ficava a uns 5, 6 quilômetros de onde o Elias morava. Série de 15 noites. E numa noite o Elias apareceu lá. Ele entrou, sentou, e tinha um rapaz chamado James, que estava assistindo aquela série, que olhou para trás e pensou assim, eu conheço esse rapaz, mas não sabia de onde. Sabe quando você tem aquela impressão? Eu já vi essa pessoa em algum lugar, eu conheço, eu sei quem é, mas não sabia de onde. A programação aconteceu, Elias estava lá, eu o cumprimentei, fiquei feliz em vê-lo. No final,
eu fiz um apelo para as pessoas se levantarem, como eu fiz aqui. Para as pessoas virem à frente, aqueles que querem entregar a Jesus, que queriam dar um passo de fé e que não tinham feito ainda, que se levantassem e viessem à frente. Algumas pessoas se levantaram, vieram à frente, depois as pessoas começaram a vir. E o James estava sentado e estava naquela dúvida, se ia para frente, não ia, se levantava, não levantava. Sem que ninguém pedisse nada, o Elias viu que o James estava nesse impasse, meio incomodado na cadeira. O Elias se levantou, sentou do lado dele e começou a fazer um apelo no ouvido dele. Enquanto eu falava, ele falou assim, por que você não entrega a sua vida para Jesus? Faz isso, vai ser bom para você. Não fica lutando mais contra Deus, deixa Deus mudar a sua vida. E quando o Elias começou a falar, o James reconheceu. Parece história de filme. Parece história de filme. O James tem um depósito de melancias. E alguns meses antes, o James foi assaltado. E roubaram o carro. E o James, na hora que ele começou a falar, ele teve certeza que quem assaltou foi o Elias. Olha que situação. De uma forma bem sutil, o James deixou de lado o apelo. Imagina, eu pregando na frente e essa conversa acontecendo no meio. E o James começou a perguntar assim, eu acho que eu te conheço. E o Elias falou assim, conhece de onde? Aí ele falou assim, olha, ele contou, um depósito de melancias. Na hora que ele começou a falar, o Elias lembrou. Era ele mesmo. O que dizer numa situação dessas? Numa hora dessas? O ladrão desmascarado. Dentro da igreja. Mas era uma nova pessoa, uma nova criatura. E naquele momento, o Elias olhou nos olhos dele e falou assim, eu quero te pedir perdão por aquilo que eu fiz. O James nem falou, ele só falou do depósito, o Elias entendeu, lembrou e pediu perdão na hora. Ele falou assim, olha, eu quero te pedir perdão por aquilo que eu fiz. Aquele homem já não existe mais. Só pode perguntar para o pastor, e eu lá na frente, o pastor me batizou. Ele está acompanhando minha história. Ele sabe da minha história. Ele sabe tudo que eu fiz, tudo que aconteceu comigo. E começou a falar, contar da transformação que ele viveu, como a igreja chegou na vida dele, como ele foi transformado. E uma das coisas que a gente não explica, naquele momento, o James se levantou e os dois vieram para frente, Elias e James. À porta, o Elias me contou essa história. Cada vez que ele me segura na porta, tem uma novidade. E aquele dia foi essa, para contar do James. Mas eu fiquei tão impressionado com essa história, tão impressionado quando eu ouvi, que eu falei assim, nós temos que fazer um filme dessa história. E fizemos um filme. Literalmente fizemos um filme. Eu tenho esse filme gravado todinho. Toda a história que eu contei para vocês, eu tenho o filme dela. Nós fomos na casa, lá do começo, fomos na casa do Elias, ele pegando a arma, indo para a igreja, para matar a esposa, ele aceitando o apelo, tudo. Fizemos o filme inteirinho. Depois, o James, o reconhecimento do James, quando eles se viram. Coloca a primeira foto. Quando eles se reconheceram, fizemos toda a história. Aí está o pessoal que está gravando, o pastor Flávio Ferraz, o Fernando, foram que dirigiram toda a história. Já era mais de meia-noite quando nós terminamos de gravar na igreja. Porque fizemos o Elias indo na igreja, o James, toda a história. A igreja veio naquela noite só para fazer a cena, um culto de quarta-feira. Nós ficamos até meia-noite gravando. E quando terminou, põe a última foto. Eu chamei o James para tirar uma foto, junto com o Elias. Nós três. Olha o final dessa história. Uma igreja que restaura vidas. Terminamos de tirar foto. O James falou assim, Elias, vamos conversar um pouquinho? E eles ficaram ali, no último banco. Essa igreja é a igreja onde eles se conheceram, sentaram naquele último banco. E eu saí para cumprimentar algumas pessoas, despedir, agradecer todo mundo que ficou lá até tarde para gravar. Deu alguns minutos, o James passou, despediu todo mundo e foi embora. E veio o Elias, eu ia levar o Elias para casa. E eu falei, Elias, está tudo bem? Tudo. E eu fiquei meio curioso, né? Falei, o que o James queria com você? Eu falei assim, pastor, você não vai acreditar. Eu falei, o que foi? Eu falei, pastor, o James me ofereceu um emprego para trabalhar com ele, no depósito de melancias.
Agora você fala assim, pastor, que história é essa? Essa é a pergunta que eu faço. Essa é a história que evidencia o poder de Deus. Uma igreja que restaura verdades. E uma igreja que restaura vidas. Essa é a igreja da profecia. Essa é uma história, eu podia contar outras mais. Quantas outras mais nós temos aqui dentro? Se for passando o microfone aqui, quantas histórias nós vamos ouvir? De pessoas que encontraram a solução, que encontraram o caminho, que se acharam. Tiveram vidas restauradas, vidas transformadas, objetivos mudados, sonhos mudados. Uma igreja que restaura as verdades e que restaura vidas. Só que a restauração das verdades, a igreja já está fazendo. Mas a restauração da sua vida, ela só vai fazer mediante sua decisão, sua escolha. Nós vamos ouvir um hino agora. A Priscila vai cantar. E hoje à noite, eu quero fazer um convite especial. Talvez um pouco diferente do que eu tenho feito. Eu quero orar por aquelas pessoas que talvez precisam voltar para a igreja, ou precisam vir, querem fazer parte deste povo. Só que o meu convite hoje é diferente. Eu quero convidar os pastores que estão aqui, pastor Ademar, pastor David, para ficarem comigo aqui à frente. Você que hoje quer dizer, eu quero fazer parte desse povo. Ou você que quer dizer, eu quero voltar a fazer parte desse povo, me afastei, andei longe. Eu quero convidá-lo a se levantar e vir aqui à frente. Mas é o seguinte, amém. Mas você não vai vir sozinho não. Vem com quem trouxe você para a igreja hoje. Vem com quem convidou você para a igreja. Vem do lado. Você quer fazer parte desse povo, os pastores vão dar um abraço em você. Você que quer unir-se a essa igreja, levante de onde você está, venha com quem te convidou, venha com quem te trouxe. Se você veio sozinho, o José Carlos vai vir aqui te abraçar, o irmão Fernando vai vir aqui abraçá-los, os nossos anciãos vão vir aqui, mas o que você tem que fazer hoje é dizer, venha. A Ivanessa está vindo, vem Ivanessa, Deus te abençoe, venha à frente, Deus abençoe sua vida. Ouça essa música, enquanto você estiver ouvindo, venha. É somente dizer, Senhor, eu quero fazer parte do teu povo, eu quero fazer parte da tua igreja. Enquanto nós estamos preparando a música, você que quer vir ainda, vem aqui. O que você não pode hoje é ficar sentado, como se nada estivesse acontecendo. Deus está chamando você, Deus espera por você. Venha em nome do Senhor Jesus. Essa música é para vocês. Às vezes tudo dá errado nessa hora, mas Deus está chamando você, não se esqueça disso. É para você se unir e vir aqui. Mais alguém que quer vir aqui hoje? Esse é o momento, é
sua hora. Este momento vai passar como as notas que se perdem no ar. Vamos cantar a canção do louvor antes que o tempo se vá. Este momento vai terminar como as nuvens que passam no ar. Vou dar então minha vida ao Senhor antes que o tempo se vá. Este momento é de entrega. Venha sentir a presença de Deus. Ele quer dar nova vida. Sinta seu amor. Este momento vai acabar, mas Deus, Ele sabe. Vamos sorrir e espelhar seu amor antes que o tempo se vá. Este momento é de entrega. Venha sentir a presença de Deus. Ele quer dar nova vida. Sinta seu amor. Este momento não vai voltar. Agora é o tempo de você se entregar. Volte depressa para o seu Salvador antes que o tempo se vá. Antes que o tempo se vá. Amém. Vamos nos colocar em pé para falarmos com Deus. Você que está aí do lado desse seu amigo que veio aqui à frente, dá um abraço nele, assim, põe a mão, fala assim, parabéns por sua decisão. Fica do lado, nós vamos orar agora. Senhor Deus querido, hoje à noite eu quero lhe agradecer pelas decisões que vimos aqui acontecer.
porque a tua palavra foi aberta, entendemos e compreendemos a igreja verdadeira. E aqui estão pessoas que hoje à noite estão dizendo sim ao Senhor, sim ao caminho da salvação, compreenderam que existe uma igreja que restaura as verdades e que também restaura vidas. Senhor, olha por todos, continua ao nosso lado. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.